Vibe Mundial FM. Mestre Douglas, tá por aí? Boa tarde. Ô Douglas, que bom, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, passando por uma tribulação aqui em casa, mas Deus é conosco. É isso Ouvindo aí a rádio, fiquei aí de boca aberta com a música aí da Sofia aí no piano. Eu quero ver ela tocar, um dia eu vou na sua casa ver ela tocar, hein? Ah, pode. Quando chega o pessoal lá, ela vira e mexe, ela faz um concerto lá. Quero ter esse privilégio aí, porque a música, sem dúvida nenhuma, nos passa aí muita mensagem, calma, paz, né? E realmente ouvir o piano aí foi muito joia. Tá. Mas vamos lá, quer falar de Jonas então, Dedé? Então, Jonas, só colocar aqui o posicionamento histórico, né? Jonas, ele viveu no século 8 antes de Cristo. Por aí. Né? E ele a cidade, ele fala sobre a cidade de Nínive, né? Hoje essa cidade, ela está localizada no Iraque, o pessoal já encontrou as ruínas e tudo mais. Então, às vezes o pessoal fala, Jonas, cara da baleia, inventaram essa história. Não, isso é uma história real, é uma história concreta, já foi comprovada que existe a cidade. Essa cidade, ela se localiza hoje no Iraque, e eu queria que você colocasse a história, o que aconteceu com Jonas, quem era o Jonas, né? Na sua visão aí, como que foi a história de Jonas? Como é que esse cara aí foi parar dentro da baleia ou de um peixe, sei lá? É muito interessante, né? Muito interessante. Toda a história da Bíblia quer nos ensinar algo para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Não é uma história que ficou lá atrás apenas como lembrança, né? Jonas era alguém que conhecia Deus. Jonas era um profeta, inclusive ele foi citado por Jesus no Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 12, próprio Jesus cita ele como um profeta, né? E a gente sabe que o profeta é aquela pessoa que conhece a Deus, aquela pessoa que é um mensageiro de Deus. Hoje todos nós que conhecemos a Deus verdadeiramente, temos aí uma mensagem de Deus para passar para o povo, né? Uma mensagem de paz, uma mensagem de ânimo, de alegria, de um Deus amoroso, de um pai amoroso que Deus é, né? Então, e a história de Jonas é mais ou menos, tem muitos ensinamentos, né? Tem muitos ensinamentos e, por exemplo, existia essa cidade de Nínive, né? Que cometia muita maldade, muitos pecados, e cometia muita maldade e não conhecia Deus. Na verdade, era uma cidade que não conhecia Deus. Então, infelizmente, era uma cidade que vivia sem conhecer a Deus, praticando tudo contrário à palavra de Deus. E Jonas, em determinado momento da vida dele, foi chamado por Deus para ir a essa cidade e falar de Deus, pregar para essa cidade sobre Deus, para que essa cidade se arrependesse, né? E a gente vê nessa história, é uma história curta, são 4 capítulos apenas, vale muito a pena ler, né? São 4 capítulos apenas da Bíblia, então é uma história que diz ali que Jonas, sabendo e conhecendo da maldade que existia nessa cidade, existia esse povo maldoso, Jonas não quis ir, né? Jonas, na verdade, ele fugiu do propósito, ele quis ir para longe de Nínive, né? Então ele pegou um barco e fugiu da presença de Deus. Ele foi para o outro lado, para uma outra cidade, esse barco ia para Tarsis, né? Então, peraí, Douglas, Deus falou para Jonas, vai lá e fala para o pessoal se arrepender e mudar de atitude, senão, como diz o outro aqui, a casa vai cair para eles, né? É exatamente isso. E aí, Jonas não foi lá por quê, rapaz? O que aconteceu com ele aí? Porque, na verdade, mesmo conhecendo a Deus, ele sabia que se essa cidade se arrependesse, Deus iria ser misericordioso, como sempre foi, como sempre é. Deus é imutável. Todo homem que se arrepende dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, Deus o perdoa. E ele, sabendo disso, ele falou, eu não vou para Nínive coisa nenhuma, eu quero mais é que essa cidade se exploda, eu quero mais que esse pessoal morra, né? E ele experimentou na pele exatamente, então, algo que foi uma tempestade, né? Então, essa tempestade, muitas vezes nós passamos por tempestades. Essa é uma outra lição que podemos tirar, né? Muitas vezes Deus nos faz passar por tempestades, né? E essa tempestade foi enviada por Deus, não foi pelo inimigo, não foi pelo diabo, né? Então,
Ele entrou num barco, foi para o outro lado, veio uma tempestade, os marinheiros começaram a perguntar um para o outro, o que está acontecendo, o que será que está acontecendo, começaram a lançar sorte. Foi quando Jonas, dormindo lá embaixo do barco, acorda e fala, é por minha causa, Deus está atrás de mim. E os marinheiros tiveram misericórdia dele, os marinheiros não quiseram matar ele. Mas então como que a gente vai fazer? E aí ele falou assim, é só eu sair do barco que essa tempestade passa. E foi o que aconteceu. Os marinheiros não queriam dar cabo da vida dele, mas o que aconteceu foi exatamente isso. Jogaram Jonas do barco e a tempestade... Homem ao mar. E imediatamente a tempestade parou. Isso significa que muitas vezes, então, as tempestades que nós estamos passando, muita coisa a gente tem que perguntar para Deus. Por que é que eu estou passando? Né? Para quê? Qual é o aprendizado que eu tiro disso? Então, na verdade, a gente vê essa grande história, uma coisa que naturalmente a gente não entende, né? Mas a Bíblia diz que ele foi engolido por um grande peixe, né? Vamos citar aqui uma baleia. O que é um grande peixe? Pode ser uma baleia, mas a Bíblia cita um grande peixe, né? E aí a gente vê que ele passa 3 dias e 3 noites, né? Dentro dessa barriga. Então a gente vê lá, por exemplo, ele foge da presença do Senhor e aí... No Jonas capítulo 2, ele mesmo diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Ou seja, ele mesmo ali de dentro da baleia, ninguém naturalmente sobreviveria, né, Dedé? Pode ser uma baleia, né? Você vê o próprio aqueles tubarões gigantes, o megalodonte, né? Hoje a gente já viu aí alguns relatos do History, aonde eles já localizaram alguns megalodontes aí, estão achando que o bicho pré-histórico ainda vive. Provavelmente há mais de 3.000 anos atrás a gente poderia ter uma fera dessa no mar, né? E ele passou 3 dias dentro desse peixe, Jonas, o Douglas, depois? E depois ele se arrepende, né? Então, olha só, ele se arrepende... Lá de dentro da barriga mesmo, ele conversa com Deus, ele tem um arrependimento no coração dele de ter fugido ou não ter cumprido o propósito de Deus para a vida dele, e depois de 3 dias ele é vomitado. A Bíblia diz assim, que ele é vomitado aonde? Exatamente na cidade de Nínive, onde era para ele estar há 3 dias atrás, era para ele ter ido para lá. Então, você vê que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles vão ocorrer de toda maneira. Então, o que Deus programou, certamente acontecerá, né? Então, a gente vê que ele se arrepende, Deus o perdoa também, né? De não ter cumprido o chamado, o propósito. Ele é vomitado ali naquela cidade, e naquela cidade ele tem uma pregação muito simples. Ele diz para aquela cidade que não cria em Deus, não conhecia Deus, fala para que essa cidade se arrependa. E se eles não se arrependerem, se eles continuarem da maneira que eles estão vivendo, com toda a maldade, com todas as práticas que eles estão tendo longe de Deus, eles vão ser aniquilados, eles vão ser mortos. Então, nada mais, nada menos do que ele salva ali naquele momento mais de 120.000 pessoas que creram em Deus. Então, o rei de Nínive decretou ali, colocou um decreto ali que todos se humilhassem, não comessem, jejuassem, inclusive os animais, vestissem roupa de saco, ou seja, a cidade creu, a cidade conheceu a Deus através da mensagem de Jonas, através da palavra de Jonas. Então essa cidade se arrepende e é uma grande história de ver mais uma vez apontando a misericórdia de Deus, né? Então Deus perdoa. Então a gente vê que lá em Jonas no capítulo 3 diz assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Olha só, e Deus se arrependeu. Que grande pregador, Jonas, hein? Olha o que ele fez. Olha só, então salvou a cidade inteira. E aí ele não se conformou com isso. Ele não se conformou com isso, porque ele sabia que Deus é misericordioso, perdoador. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que a população precisa conhecer, que é um Deus amoroso, é um Deus, é um Pai, que nos serve, que nos ajuda, que está conosco em todo lugar, que é onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o Deus que sabe todas as coisas, né? Então, a gente vê que realmente essa cidade se arrepende e essa cidade inteira, então ela se converte do mau caminho. E que essa história sirva para nós também, né? Que sirva que quando nós cometemos algum erro, nós somos passíveis de sermos perdoados, assim como nós vemos na Bíblia. Se a gente perdoa, a gente pode ser perdoado, né? A oração do Pai Nosso é assim, né?
Se a gente perdoa, e Jonas teve que tirar essa grande lição aí de o que é interessante, né? Você vê o Jonas, como é fácil, né? Quando para você se desviar do caminho de Deus, né? Como aparece alternativas fáceis, né? Já apareceu o barco lá para trás para ir para o lado contrário, né? E você vê outra coisa que você comentou aí, eu estou anotando aqui, eu vi. Jonas ficou 3 dias dentro da baleia, né? Lá na frente, Cristo depois também, que é crucificado, que é morto aí, toda a comemoração no Reino Negro, né? Depois de 3 dias, Cristo volta e consagra aí toda a promessa. E a mesma coisa, né? Jonas ficou 3 dias, né? Ele pode ser uma baleia, mas você imagina 3 dias dentro de um peixe. A gente não sabe, ele pode ter morrido e ressuscitado, né? Até antes de Cristo pode ser a primeira pessoa aí que ressuscitou, né? Então a semelhança com o trabalho de Cristo lá na frente, e Cristo ele realmente consagra a palavra dele quando ele ressuscita, né? Aí sim ele comprova tudo. E Jonas, essa força de ser resgatado dentro de uma baleia, de voltar novamente à vida, olha que autoridade deu para ele em cima da palavra. Muito bem, Douglas. Olha, agora aí ele acreditou que a cidade ia se converter, ou ele soltou a palavra e saiu correndo, porque agora esses caras não vão se converter nunca, e eu deixo sair fora, senão vou ser destruído com a cidade. Como é que foi a história? A gente imagina que seria isso, né? Que quando ele vê essa cidade, quando ele vê que Deus não vai mais decretar a morte de todo esse povo, né? E Deus realmente age com misericórdia, perdoa esse povo. E perdoa por quê? Porque o povo se converteu. Converter é se arrepender. Arrependimento não é remorso, arrependimento é você mudar de caminho. E esse povo mudou as suas práticas, conheceu a Deus. Então Deus voltou atrás, não é um Deus que não muda, mas é um Deus que perdoa. Então Deus perdoou e ele ficou indignado, mas ele já sabia que isso ia acontecer. Se houvesse um arrependimento da população, Deus o perdoaria, e foi o que aconteceu. Aí ele pediu a morte, olha só, ele pediu a morte. Então é lamentável ver que um mensageiro de Deus, depois de ver uma cidade inteira se arrependendo, ele pede a morte, né? Ele pede a morte, ele vai para longe, ele está cansado, ele descansa, ele está batendo muito sol nele, ele vai morrer queimado. Deus faz crescer uma grande planta ali que faz sombra nele, ele fica muito contente, ele dorme debaixo dessa sombra, e quando ele acorda, ele vê novamente essa planta morta. Aí ele chora pela planta, ele chora pela sombra, pela planta que fez sombra para ele. E aí Deus dá um outro ensinamento para ele, dizendo, olha, você consegue chorar por uma planta, imagina eu o que choro pelos filhos, né? Então, olha só, nós conseguimos chorar por tantas coisas, e Deus hoje chora pelo quê? Pelas vidas que estão indo para o inferno, pelas vidas que não conhecem a Deus, pelas vidas que vivem a vida nesse mundo sem conhecer o divino, né? Então, é o que nós tiramos como lição. Deus ensina Jonas, ensina a todos nós que o clamor do coração de Deus é pelas almas, é pelas vidas, né? Vibe Mundial 95.